No dia a dia, é comum as pessoas se referirem a peso, a massa, quase como sinônimos, como se o peso e a massa eles representassem necessariamente a mesma coisa. A gente vai, nesse vídeo, ver a diferença que existe entre o peso e entre a massa, para que você não venha a usar peso e massa como sinônimo. Ó, então a gente vai falar sobre a diferença entre peso e massa, massa e peso. Começando pela massa. A massa de um corpo, ela é a representação de sua quantidade de matéria. A massa de um corpo representa aquilo do que um corpo é feito. Independe de onde esse corpo esteja. Se você está no Brasil, na Europa ou na Lua, a sua massa vai ser absolutamente a mesma. A massa de um corpo, ela nunca vai ser zero ou vai ser negativa. Ela sempre será maior que zero e vai ser positiva. No caso do peso, o peso ele pode ser zero. Então perceba a primeira diferença. A massa nunca pode ser zero. A massa representa a quantidade de matéria de um corpo. Já o peso, sim. O peso ele pode ter um valor que é o valor zero. Isso porque o peso é uma grandeza que relaciona massa e relaciona também gravidade, aceleração. Então, por exemplo, se você toma uma medida de peso no Brasil, você vai ter lá um valor sendo acusado na balança. Esse valor, ele relaciona a massa do corpo e a aceleração da gravidade que existe no local. Se esse mesmo corpo ele for pesado, por exemplo, na Lua, o valor já vai ser diferente, porque lá a gente tem outra aceleração gravitacional. Lá, provavelmente, como a gravidade é menor, o peso ele vai ser também menor. Outra diferença. A massa é uma grandeza escalar. Já o peso é uma grandeza vetorial. Professor, o que é que isso significa? Toda grandeza escalar, para ser representada, basta que você atribua a ela um número e uma unidade de medida. Por exemplo, 10 quilos. 10 quilos é a representação de uma quantidade de matéria que é associada à massa de um corpo. Perceba que quando eu coloco 10 quilos, eu estou colocando somente o número e a unidade de medida, que é a unidade de medida para massa, que é o quilograma. Não é necessário colocar informações sobre direção, sobre sentido. Se você pesa, se você vai determinar a massa de um corpo, não importa para que direção ele está localizado. O que basta é saber que você vai ter um número associado a essa massa e somente um dado de unidade de medida. No caso do peso, o peso é uma grandeza vetorial. O peso ele traz mais informações do que a massa. O peso ele trata sobre o valor numérico, sobre a direção, sobre o sentido, também sobre uma unidade de medida. O peso
de um corpo, ele traz informações de, sobretudo, força que esse corpo está experimentando. Outra diferença. Talvez até associada com essa primeira afirmação, que é com relação à constância. A massa ela é constante. Já o peso, ele é variável. A massa, ela é constante porque ela independe da localização. O peso é variável porque ele depende da localização. Localização o quê, professor? Localização geográfica. Então a massa sempre vai ser a mesma, ela não vai mudar, dependendo do local onde o corpo esteja. Já o peso, sim, ele pode ser variável. Uma curiosidade, para você fazer uma medida de massa, você pode, para isso, usar uma balança comum. No caso do peso, você deve usar uma balança de mola. A balança de mola ela é mais apropriada para você fazer a verificação do peso. Um exemplo de balança de mola é aquela que é tipo uma canetinha e embaixo você tem uma espécie de argola. Aí você coloca a bolsa que você quer pesar na parte de baixo. Aquilo ali seria uma balança de mola. Ela é associada a medições de peso. Balança comum é mais que suficiente para a gente fazer a determinação da massa. No sistema internacional das unidades, a unidade que deve ser usada para a representação da massa é o grama ou o quilograma. No caso do peso, a unidade que deve ser usada é o N de Newton. Até a próxima.